Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 19 de novembro de 2013. Mensalão. José Genuíno, ex-presidente do PT, deixa a prisão para fazer exames médicos. Genuíno deixou o complexo da Papuda, em Brasília, para se submeter a exames no Instituto Médico Legal, que possam definir qual seu estado de saúde. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, aguarda este laudo para examinar a situação específica de Genuíno. Com problemas cardíacos, ele já teria passado mal desde que foi preso. A defesa de Genuíno pede que ele cumpra prisão domiciliar. Após ser alvo de vandalismo, Câmara Municipal de São Paulo instala grades e vidros blindados. A troca dos vidros normais por vidros blindados vai custar quase R$1.300.000 para a Câmara Municipal. Ela é em caráter emergencial e não precisa de licitação para ser feita. Hoje, funcionários estão terminando também outra mudança, a instalação de grades fixas no lugar de grades móveis que chegaram a ser usadas em protestos contra o prédio aqui da Câmara Municipal. Essa instalação começou em outubro e deve terminar ainda hoje. Exposição de fotos que mostra as manifestações de rua pela cidade é alvo de vandalismo. A ação aconteceu de madrugada. Boa parte das 26 fotografias que estavam coladas no muro do cemitério do Araçá foram rasgadas e pichadas. O grupo assina como White Bloc e nas pichações apagou e riscou as imagens dos Black Blocs nas manifestações populares e exaltou a atuação da Polícia Militar. Essa exposição foi organizada pelo grupo Fotoprotesto SP, que faz a cobertura jornalística das manifestações populares e quer passar um pouco dessas imagens para a população de São Paulo. E São Paulo registra mais um caso de furto envolvendo a Mônica Parade. A escultura que fica na Bela Sintra com a Alameda Tietê, nos Jardins, teve o coelho Sansão furtado. Na semana passada, outra escultura que também estava nos Jardins foi furtada e localizada depois em uma rua de terra em Guarulhos. Outras obras também já foram alvo de vandalismo. As estátuas devem ficar nas ruas de São Paulo até o dia 8 de dezembro e comemoram os 50 anos da personagem criada por Maurício de Souza. Ponte Estaiadinha sobre a Marginal Tietê em São Paulo continua interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego após uma série de incêndios nos últimos dias. Não há previsão para a reabertura da via. A ponte Governador Orestes Quercia, localizada no Bom Retiro, na região central de São Paulo, foi atingida ontem pelo terceiro incêndio em apenas 3 dias. A favela, que ficava sob a ponte, voltou a ter focos de fogo ontem. O local já havia tido incêndios no sábado, o que ocasionou a interdição da ponte e também no domingo durante a retirada de famílias da favela. Por causa de eventuais danos estruturais, ficou decidido que a ponte permanecerá interditada. E neste momento, manifestantes bloqueiam as pistas expressa e local da Marginal Tietê, na altura da ponte Orestes Quercia, conhecida como Estaiadinha. Eles colocaram fogo em objetos e impedem a passagem de carros. Um alerta: o Brasil tem quase 700 cidades com alto risco ou estado de alerta para a dengue. O número faz parte de um levantamento do governo federal. Só neste ano o país teve mais de 1.400.000 casos suspeitos de dengue. O Sudeste foi a região com o maior número de notificações da doença em 2013, responsável por 63,4% do total. Aqui na região, segundo o Ministério, os depósitos de água parada e o lixo são os principais responsáveis pela proliferação do Aedes aegypti. Os criadouros foram encontrados principalmente em casas, em pratos de plantas, caixas d'água e outros locais. Ainda segundo o Ministério, a capital paulista não se enquadra em uma situação de risco. O feriado será de sol aqui na capital paulista e as temperaturas continuam altas até pelo menos quinta-feira. Acompanhe a previsão. Amanhã o sol vai brilhar forte no estado de São Paulo. Deve fazer calor e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura chega aos 35 graus em Presidente Bernardes e Araçatuba. A madrugada será quente em São José do Rio Preto, onde a mínima fica em 23 graus. No leste paulista, destaque para as cidades litorâneas, máxima de 35 em Santos e Caraguatatuba. Na capital, amanhã mínima de 20 e máxima de 33 graus. Na quinta, haverá muitas nuvens, mas ainda assim o dia será quente. Os termômetros atingem os 31 graus.
Na sexta-feira, o sol não aparece. Deve chover o dia todo, mínima de 17, máxima de 25 graus. E no sábado, a temperatura cai um pouco, máxima de 23 graus. De grande importância para a preservação histórica da cidade, o mercado de restauros é um setor que conta com poucas empresas e funcionários capacitados. A Estação da Luz viveu a maior mudança na estrutura entre os anos de 2004 e 2006. Foi nesse período que o Museu da Língua Portuguesa foi construído, junto à estação. Espaços que antes eram usados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos foram restaurados ou remodelados. O trabalho de restauração e de implantação do Museu da Língua Portuguesa foi muito interessante porque você tem uma intervenção com a obrigatoriedade de restaurar. A outra ala, a ala leste, é uma ala que podia ter a intervenção e essa ala é a ala da preservação. No Largo São Francisco, também na região central de São Paulo, fica a igreja da Terceira Ordem Franciscana. O prédio passou os últimos anos fechado e escorado para não cair, até que começasse o restauro. Este é um setor com poucas empresas capacitadas para prestar esse tipo de serviço. Mais pessoas pensando a restauração, mais pessoas com formação de restauração, mas ainda há muito poucos recursos destinados para essas obras. Também pouca mão de obra, né? Também pouca mão de obra específica, porque para cada trabalho você precisa de mão de obra especializada. A obra na igreja é do governo do estado. Começou em 2010 com uma verba calculada ao todo em mais de 12 milhões e meio de reais. Para restaurar uma igreja como esta de 1735, foi preciso abrir todo o revestimento de madeira que estava contaminado com cupim e analisar as condições da taipa, do barro. Em alguns casos, reforçar até a estrutura de madeira. Esta é a última construção ainda em pé feita com taipa no período barroco. Por isso a importância de se manter o local preservado. O restauro ele preserva o que já existe há muitos anos, né? Então, geralmente se fôssemos tipo quebrar e fazer outros, seria tipo assim, não teria uma história. Preservar o que a gente tem de antigamente, né? Neste feriado da Consciência Negra, São Paulo terá inúmeras atividades comemorativas. No Vale do Anhangabaú acontecerão diversos shows gratuitos a partir das 5 da tarde. E o rapper Emicida toca no local a partir das 10 da noite. O Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já!